Vamos lá, então, sobre colocar a nossa casa emocional em ordem. Vou voltar a compartilhar aqui com vocês. Sejam bem-vindas mais uma vez. Bem-vindos e bem-vindas. Hoje é a nossa aula inaugural do Reset, que é uma aula que eu gosto de chamá-la pelo nome Colocando a Sua Casa Emocional em Ordem. Colocando a sua casa emocional em ordem. E eu até fiz uma enquete nos meus stories, justamente perguntando, para as pessoas, se com a pandemia, se vocês na pandemia as emoções de vocês ficaram um pouco bagunçadas na pandemia. Perguntei, né? Não, a Thaisa tá, não, imagina, coisa, não. De jeito nenhum, jamais, que isso? Tá doida, Roberta? Não, tá tudo assim, tô plena. Oh, meu Deus. Segurou a onda para não surtar e sair correndo sem roupa na rua. É isso mesmo, né? Tipo assim, estou rindo, mas é de nervoso, né? Rindo de nervoso. Sei como que é isso, gente? Que isso? Como sei? Tô rindo, mas é de nervoso mesmo. É desse jeitinho que a gente, que acontece. Boa noite para quem tá entrando aí. Maísa, saudades, meu bem. Vamos lá. Então, por isso que a gente precisa colocar a casa emocional em ordem, né? Porque tem sido meses bem intensos. Falando bem rápido sobre mim, eu sou Master Coach. Eu me tornei coach há 7 anos, mais ou menos. Foi quando eu era formada em sistemas de informação, eu tinha uma formação em sistemas, para quem não conhece, porque eu falava assim, que lidar com gente era muito complicado, então eu ia lidar com máquina, entendeu? Porque eu não queria lidar com pessoas, né? Doce ilusão, sabia de nada, inocente. Fiz a minha formação, me formei tudo, só que chegou um momento que eu não cheguei a entrar na área mesmo, trabalhar de fato na área de sistemas de informação, mas eu estava trabalhando numa empresa já há muitos anos. E foi nesse meio tempo que eu estava insatisfeita com a carreira que eu estava, com a empresa que eu estava. Trabalhava no financeiro. E trabalhar no financeiro com dinheiro é muito legal, né, gente? Mas trabalhar em financeiro sem dinheiro é um processo, né? Que a gente tem que fazer o sorteio dos boletos. Praticamente era isso que a gente fazia, né? E chegou um ponto que eu gostava muito da empresa, mas não gostava mais do trabalho. Então, o que eu fiz? Eu busquei aí uma transição de carreira, tá? E me formei em sistemas, eu sou Master Coach, sou coach emocional, faço análise de perfil comportamental DISC, análise de competências, que é uma análise que é feita muito para a parte de desenvolvimento profissional, né, dentro das empresas. E dentro disso, eu trabalho essa parte da parte Access e o 6 Seconds, que é uma análise de inteligência emocional também. Sou empreteca pelo Sebrae, criei o Identidade e o Reset emocional, e a minha paixão é ensinar pessoas a superar dores emocionais para despertar a sua verdadeira identidade. Porque o que nos impede em 99,9% das vezes de sermos nós mesmas são as nossas emoções. Nós até temos essas capacidades, temos esses recursos dentro da gente, mas a gente passou por tanta coisa, passou por tantos processos nas nossas emoções que a gente se prendeu dentro de si mesma. A gente se colocou dentro de uma caixinha. Então, por isso que nasceu o Reset Emocional, para ajudar e para ser uma ferramenta para ensinar você a superar suas dores emocionais e despertar sua verdadeira identidade. Algumas estatísticas curiosas. Essas estatísticas, detalhe, estatísticas antes da pandemia. O Brasil é o país mais ansioso do mundo, tá? Ele já era antes da pandemia, agora só Deus sabe, né? Porque a última vez que eu vi tinha aumentado em
100 ou 200%, eu não lembro quantos por cento ao certo aumentou o índice de ansiedade no Brasil, mas o Brasil já era, pela OMS, considerado o país mais ansioso do mundo. Ele também é considerado o país mais depressivo da América Latina. 90% dos brasileiros está infeliz com o trabalho. Ou seja, a cada 10 pessoas, 9 estão infelizes no seu trabalho. E pessoas felizes são mais produtivas, produzem 33% a mais do que pessoas infelizes. Tá? Então, você vai entender que felicidade é mais do que uma emoção, felicidade é uma decisão, né, durante todo esse processo do reset. Mas eu quis trazer para vocês essas estatísticas para que vocês entendessem, né, o contexto, para que você, caso você esteja experimentando alguns desses, né, dessas, vamos dizer assim, dessas doenças, né, emocionais, dessas questões emocionais, para que você não se sinta, puxa, ai, nossa, eu sou a única. Não, tem muita gente aí sofrendo com isso, tem muita gente lidando com isso, tá? Vamos lá. Então, o que é colocar a casa emocional em ordem, tá? O que é colocar a casa em ordem para você? Não é para o outro, é para você. O que é isso? O que é esse exercício? Eu vou contar para vocês uma historinha. Mas antes de contar essa história, onde talvez você esteja neste momento? Talvez você não goste de si mesmo. Talvez você esteja sinta medo a maior parte do tempo. Tenha a sensação de que falta algo na sua vida, um vazio existencial. Você talvez esteja vivendo como uma profunda dor emocional. Se culpa muito por decisões erradas. Talvez você acredite que é tarde demais e que mudar agora é impossível. Talvez você esteja no momento da sua vida que você anestesia a sua dor com comida, com bebida, com Netflix, enfim, seja lá o que for. Talvez você viva nessa ansiedade, nessa angústia, porque você vive esperando que algo terrível aconteça. Talvez você não consiga sonhar e ter expectativas com o futuro. E você sente que é a pessoa errada, na vida errada e que faz tudo errado. Talvez você se veja em alguns desses quadros, talvez você não se veja em nenhum, talvez você se veja em todos. Eu já me vi em todos esses e mais um pouquinho. Já vivi isso, já passei por essa experiência, né? Passando por tudo isso, você se vê em todos. Uau! Se vocês quiserem aí colocar, compartilhar no chat, tá? E aí a gente fica remoendo isso, isso nos trava, isso nos impede de ser quem nós nascemos para ser de fato, tá? Então, talvez você esteja aqui, nesse quadro, mas saiba que há uma saída para isso, há uma mudança, há uma esperança, né? Não é o fim, mas é a oportunidade de um novo começo. Então, a história que eu quero contar para vocês é o seguinte. Quando eu era adolescente, meu quarto era mais ou menos nesse naipe aqui. As roupas, assim, era coisa linda, né? A coisa, assim, tudo jogado no chão, na cama, não sabia onde que tava, né? Tudo bem, gente, que eu era bagunceira, mas assim, meu irmão, ele ganhou de mim, porque ele tirava a calça, meu irmão fazia isso, ele tirava a calça do corpo e deixava ela, assim, em pezinha no chão. Para na hora que ele precisasse vestir, ele só se encaixava, colocava o pé na calça e subia aqui a calça e pronto, entendeu? Era desse naipe. Aí ele tá olhando com uma cara de muito assustada, tipo, meu Deus. Mas era uma coisa mais ou menos assim o quarto, né? Ela deve estar pensando na minha mãe, coitada da sua mãe. Tipo assim, né? Aí meu pai, ele sempre falava assim para mim. Ele falava assim, Roberta, você não quer arrumar o seu guarda-roupa? Tudo bem, mas enfurna as coisas. Alguém conhece essa palavra enfurna? Pelo menos enfurna as coisas dentro do guarda-roupa e fecha a porta. Né? Enfurna as coisas dentro do seu guarda-roupa e fecha a porta, porque pelo menos não fica essa bagunça. Então, como que era o meu modelo de arrumação de guarda-roupa? Era mais ou menos assim, era uma coisa mais ou menos assim, entendeu? Eu enfiava as roupas lá, toda lá dentro, de qualquer jeito lá, seja o que Deus quiser, eu enfurnava as roupas lá dentro do meu guarda-roupa e fechava a porta. Agora sim, a hora que fosse abrir essa porta, meu Deus do céu. Ai, Senhor, socorro, né? A hora que fosse abrir essa porta, aperte os cintos que o piloto sumiu, né? Tipo isso. Então, mas era assim.
E literalmente, quantas vezes eu abria a porta e caía tudo, assim, você ia despencando tudo. Aí eu já ficava estressada e saía jogando tudo também no chão, porque eu já ficava nervosa. Era assim. Mas o que eu tô contando essa história para você? Por que eu tô te contando essa história do guarda-roupa? Porque o mesmo que acontece com as roupas, acontece com as nossas emoções e com os nossos sentimentos. A bagunça do lado de fora é um reflexo da bagunça do lado de dentro. Por isso que às vezes os terapeutas falam assim: olha, arruma o seu guarda-roupa, quer arrumar os seus pensamentos? Arruma o seu guarda-roupa, né? Porque isso ajuda, é um exercício que é muito... Ele te leva a uma reflexão, uma catarse, né? Um meio catártico, assim, te leva a um processo de reflexão. É como se, ao mesmo tempo que você arrumasse as suas roupas dentro do guarda-roupa, você estivesse organizando os seus pensamentos. É muito interessante esse exercício. Me coloquem aí no chat se vocês já fizeram isso, passaram por essa experiência. Então, tudo que está bagunçado do lado de fora é um reflexo de como é que a gente está por dentro. Tá? Como é que eu estou do meu lado de dentro? Como que estão as minhas emoções? Como estão os meus pensamentos? Como que está tudo aqui acontecendo dentro de você, tudo junto e misturado ao mesmo tempo? Então, a bagunça do lado... Quando eu vejo a minha mesa aqui, o meu espaço de trabalho bagunçado, pode ter certeza que a minha cabeça está no mesmo nível. Aí eu preciso parar e organizar. E isso me dá mais clareza, tá? Então, vá pensando aí. Que áreas da sua vida estão bagunçadas hoje? A gente fala muito das emoções e as emoções, elas têm um impacto muito grande nas nossas atitudes, e a gente vai falar um pouco mais sobre isso mais para frente. Porque na prática, quando eu falo da bagunça do lado de fora é um reflexo da bagunça do lado de dentro, eu quero que vocês pensem o seguinte: como que a gente funciona? Vou explicar para você um pouquinho como que nós funcionamos. Tudo que nós vemos, ouvimos, sentimos no nosso tato, cheiramos ou de repente comemos, isso é um evento ativador, é como se fosse algo que entra pelos nossos sentidos. Tá? Tudo que entra pelos seus 5 sentidos, seja pelos seus olhos, seja pelos seus ouvidos, seja pela sua boca, seja pelo seu nariz, ele vai gerar um pensamento. Se eu sentir aqui um cheiro de café, eu falar, nossa, café. Isso vai me gerar um pensamento. Aí, desse pensamento, eu vou lá para as minhas memórias. Qual que é a minha memória sobre café? Ai, café da manhã. Eu sou uma pessoa que eu gosto mais de café de manhã mesmo. Café depois à tarde, para mim, para o meu estômago não cai muito bem. A gente não rola, tá? Mas, ok, não tem problema. Então, aconteceu algo na sua vida. Aconteceu algum evento, aconteceu alguma situação, de repente alguém te rejeitou, alguém te abandonou, alguém te traiu, alguém foi injusto com você, alguém te decepcionou de alguma forma. Isso disparou um evento ativador que te gerou um pensamento. E aí você vai lá nas suas memórias ver quando foi a última vez que isso aconteceu. Por quê? Porque nosso cérebro ele sempre procura referências, ele busca aquilo que ele já sabe. Então, vou dar um exemplo. Você manda uma mensagem de WhatsApp para uma amiga que você gosta muito e essa amiga ela visualiza e não te responde. E aí você vai lá nas suas memórias, nossa, a última vez que isso aconteceu, a pessoa me tratou mal, a pessoa me ignorou, a pessoa não sei o quê, enfim. E aí você conta uma historinha sobre isso. Nossa, a pessoa viu a minha mensagem e não quis me responder. E aí você conta essa história e a partir da sua memória e da história que você conta, você vai ter um sentimento. Um sentimento o sentimento é aquele que te leva a agir. Tá? A gente vai falar mais para frente sobre a diferença, não hoje, nas próximas, sobre a diferença entre sentimento e emoção. E aí vai gerar um sentimento em você. Esse sentimento vai gerar uma ação, você vai agir. Você vai ter alguma ação a partir desse sentimento.
E essa ação vai gerar um resultado. Agora, por que a gente tenta tanto mudar os nossos comportamentos, só que os nossos resultados acabam não mudando? E mais, por que a gente não consegue manter uma mudança de comportamento por tanto tempo? Porque não adianta eu mudar as minhas atitudes se eu não mudar os meus sentimentos e se eu não mudar a forma como eu penso, se eu não mudar a história que eu conto sobre as coisas. Porque se eu continuar contando aquela historinha de eu nunca termino o que eu começo, essa história é terrível. Por quê? Ela é terrível porque você fica contando, eu nunca termino, eu vou começar aqui, vou começar o curso aqui hoje. Mas eu nunca termino o que eu começo. Aí você conta essa história que vai gerar um sentimento para você de preguiça. Eu tenho uma preguiça de entrar na sessão hoje, aí você não entra. Aí a ação você não entra e o resultado você não termina. Então, a gente precisa começar a contar histórias diferentes. E é daqui que surge aquela palavrinha, me coloquem aí no chat se vocês já ouviram essa palavra, ressignificação, a tal da palavra da ressignificação. Ressignificar nada mais é do que dar um novo significado para essas histórias aqui. Porque a gente não tem poder de mudar a história. A história aconteceu. Ela foi o que foi, aconteceu da forma como tinha que acontecer. Mas eu posso mudar a interpretação que eu dou para essa história. Eu posso contar essa história de uma forma diferente. Eu posso sair de uma posição nessa história, talvez você esteja se colocando numa posição de vilã. E aí você se culpa, você se tortura, você se critica, você se condena, você fica ali ruminando uma série de coisas, uma série de sensações. Talvez na sua história você seja sempre a vítima. E ser vítima, emocionalmente, às vezes é confortável, porque fica ouvindo dos outros, tadinha dela, nossa, foi tão maltratada, nossa, não sei o quê. Isso dá uma massagenzinha no ego, mas saiba que nem de vítima, nem vilão é o seu papel na sua vida. Você tem que ser, na sua vida, a principal personagem, a protagonista da sua vida. Porque se você se coloca como vilão, você nunca vai conseguir se perdoar. Não sei se alguém aqui tem dificuldade com se perdoar, né? Eu tenho visto ao longo dos atendimentos que muitas pessoas, acho que a grande maioria, a maior dificuldade de perdoar não é o outro, mas é a si mesmo. Às vezes por ter caído na lábia do outro, tá? Então, a gente precisa parar de se olhar como vítimas, parar de se olhar como alguém que, de repente, só estraga tudo, porque o seu cérebro, ele acredita na história que você conta, ele acredita nessa versão aqui. E baseado na versão que você conta, ele vai ter sentimentos. Baseado nesses sentimentos, vão haver atitudes e dessas atitudes vão sair os seus resultados. Moral da história, você quer mudar os seus resultados? Mude seus pensamentos. Porque você, de fato, se torna naquilo que você pensa. Me falem se está fazendo sentido para vocês, se está tudo bem aí. Como que tá para vocês? Aí, eu tô te vendo, tá tudo certo aí? Tudo certo? Tudo jóia? Perfeito, Thaís. Tá fazendo sentido para vocês então, meninas? Oi, Su. Oi! É comigo? Tem outra sua aí? Tem a Sueli e a Suelen, tá? Agora na turma do Identidade tem Sueli e Suelen, gente. Então tem a dupla aqui, a dupla. Que estilo musical que vocês preferem, gente? Sueli! Todo mundo, tô com saudades. A Grace, a Maísa. Tudo bem aí? Tô com saudade mesmo. Tudo bem. Então, tá bom, querida. Usuário do Zoom, qual é o seu nome? Só para eu falar seu nome aqui, querido ou querida, que tá aparecendo como usuário do Zoom, tá aparecendo o nome. Camila, que honra! Bem-vinda, meu bem. É isso aí, vamos lá, vamos que vamos. TT, não sei se tá ouvindo. Bom, tá fazendo sentido para vocês, que bacana. É realmente para que você... Sara querida. Sara, a gente se conheceu pelo
pelo Instagram, gente. Vocês acreditam nisso? Que legal! Honra ter você aqui. Tá vendo como a gente se conecta, né? Bem-vinda, Sara. Aqui vocês vão ver, gente, que às vezes eu prendo o cabelo, solto o cabelo. Não se assustem, por quê? Deixa eu explicar para vocês. Esquenta, entendeu? Luz esquenta pra cara. Aí eu falo esquenta e eu sou uma pessoa que fala assim, tá? É por isso que eu prendo, solto, prendo. Beleza. Bem-vinda, Sara, Regiane, Su. Então tá fazendo sentido para vocês. Perfeito. Vamos continuar então, tá? Tô dando aqui uma explicação básica para antes de a gente entrar na parte prática do negócio, como é que a gente coloca a nossa casa em ordem, tá? Vamos lá. Deixa eu só ver que a Maísa falou uma coisa aqui. Eu era bem bagunceira, atualmente a desordem do guarda-roupa ou de outro lugar já me incomoda. Percebi que é bem importante mesmo o ambiente estar em ordem para minha mente também estar. É isso, né? Quando o nosso ambiente está em ordem, a nossa mente flui bem. Falando um pouquinho para vocês aqui desse iceberg. Todas nós, né? Estamos em mulheres aqui, todas nós somos esse iceberg aqui. Por muito tempo se falava do QI, do quociente intelectual, e as pessoas eram muito superestimadas pelo QI, que é o quê? O QI é a parte superficial, é a forma como você reage, é o conhecido, é o que todo mundo vê. O QI vem o comportamento, as habilidades e os resultados. É aquilo que está na superfície, aquilo que todo mundo vê, o eu conhecido pelas pessoas. Só que, acredito que no começo dos anos 2000, eu não lembro exatamente a data, mas uns 10, 15 anos atrás, 20 anos mais ou menos, surgiu essa questão da inteligência emocional. E aí se percebeu que a nossa maior parte não era a que era vista, mas é essa que está aqui abaixo da linha da água mesmo. Que são os nossos pensamentos, são os nossos sentimentos, são as nossas emoções. É a nossa intenção. Por que eu reagi assim? Eu fiz isso, a pessoa reagiu assim, mas por que ela reagiu assim? É o profundo, é a parte desconhecida, é a parte que eu não vejo, é a parte que eu não consigo enxergar dos outros. Eu gosto de contar a seguinte história para dar esse exemplo aqui. Eu tenho uma amiga que ela tem ranço de banana. Você quer arranjar uma briga com ela, é você falar que você vai dar uma banana para ela. Já contei, algumas das meninas que fazem identidade, que agora estão fazendo reset, sabem dessa história. E ela tem pavor, você fala, vou te fazer uma torta de banana, meu Deus, ela só falta ter um treco. É a reação que ela tem. Ela, vou te fazer um bolo de banana, fulana, Deus me livre, só não quero essa banana daqui, eu não quero saber. Enfim. Aí, um belo dia, né, a gente conversando, mas por quê, né? O que acontece com a banana? Por que você tem tanta dificuldade com a banana? Ela falou, porque quando eu era mais nova, a minha família era muito pobre. E a gente comia banana todo dia. Era banana no café, banana no almoço, banana da janta, era banana com banana no arroz, banana em tudo que você pode. Banana com farinha, banana frita, enfim, era banana para tudo. Então, qual história... Agora eu não tenho aqui a história, mas qual a história que ela contava da banana? A história que ela contava da banana é que era da época que a família dela não tinha condições. E a partir dessa história, ela tinha um sentimento de Deus o livre, o sentimento daquele ranço, e tinha uma reação: tira essa banana daqui. E às vezes a pessoa não entende, né? Por que uma pessoa tem uma determinada reação? Sempre tem uma história por trás. Sempre tem um porquê. Se a gente começar a pensar, peraí, mas por que eu estou reagindo dessa forma? Por que eu estou me comportando assim? Tem alguma coisa aqui. O que eu estou pensando? O que eu estou sentindo? O que está acontecendo dentro de mim que está me levando a agir dessa forma? Tá? A ação, a reação, ela é fruto desses pensamentos, sentimentos e emoções.
assim como os seus comportamentos e os seus resultados. Então, para que a gente mude aqui, eu preciso mexer aqui, eu preciso mexer nessa base. Eu preciso trabalhar de fato isso que está acontecendo aqui dentro de mim. E esse é um mergulho que todas nós precisamos e merecemos fazer. Porque quanto mais você tem consciência daquilo que você pensa, quanto mais consciência você tem daquilo que você sente, mais você consegue agir de forma intencional aqui em cima. Porque senão você vai viver só reagindo, só reagindo, só reagindo. E reação é algo muito instintivo, todos nós temos um instinto, mas a gente não nasceu só para viver na base do instinto. Nós temos capacidade, intelecto e potencial para irmos além do instinto. Instinto é importante, sim, para a gente sobreviver. Mas para viver, e uma coisa que precisa ficar muito clara para vocês, é que uma coisa é viver, outra coisa é sobreviver. Nós temos uma tendência de querer sobreviver. E aí a gente vive nessa sobrevivência, empurrando um dia, cada dia com a barriga, vivendo aí, né, sobrevivendo. Mas você tem potencial para muito mais do que sobreviver. Você tem potencial. Nós nascemos para viver de forma plena e abundante em todas as áreas da nossa vida e não apenas superficial, ok? Opa, veio a mais esse slide. Então, colocar sua casa emocional em ordem é muito mais do que a gente sair enfiando todas as nossas emoções e sentimentos em um guarda-roupa e fechar a porta e torcer para que nenhum desavisado abra a porta e acabe pagando o pato, sabe? É isso. Chega de pagar o pato, tá vendo aqui o patinho? Ó? Chega de pagar o pato, chega, gente, chega. Por que eu coloquei esse exemplo aqui do enfurnar os seus sentimentos dentro de um guarda-roupa? Porque nós aprendemos, eu não sei se alguém aqui na sua infância teve a oportunidade de aprender sobre inteligência emocional. Eu acredito que não. Vou fazer uma enquete rápida. Você na sua infância aprendeu sobre inteligência emocional? Alguém aprendeu? Não, tá todo mundo balançando a cabeça. Então, e aí a gente aprendeu a quê? A engolir emoções. Quem nunca ouviu aquela frase de um pai, da mãe ou de alguém que cuidava? Engole esse choro, menina, porque se você chorar, se você não continuar chorando, eu vou te bater e você vai chorar de verdade. E aí a gente aprendeu que demonstrar emoções, que ter emoções era algo ruim. E aí a gente fez o quê? Enfurnou todas as nossas emoções dentro de um guarda-roupa, fechou a porta. Aí um belo dia um desavisado vem, cutuca a onça com a vara curta e aí dá ruim, né? Aí explode, o guarda-roupa desaba na cabeça, não é nem a roupa, o guarda-roupa com tudo desaba na pessoa. Então, quando eu falo aqui de colocar sua casa emocional em ordem, é muito mais do que você só, vou tacar meus sentimentos. Sabe uma outra forma como a gente enfurna os nossos sentimentos? Quando alguém nos magoa, quando alguém nos fere, e ao invés da gente ter uma conversa, ao invés da gente ter um diálogo, a gente chega e fala, não foi nada não. Alguém já usou essa frase do não foi nada não? Não foi nada não. Só que se não foi nada não, deixou você engolir um sapo, engoliu um jacaré. Você engoliu aquele, né? O não foi nada não, você vai engolindo, engolindo, engolindo. Aí um belo dia explode. Eu digo que engolir emoções é o mesmo, e quem participou aqui das lives sabe que eu falei isso, que é a mesma coisa que a gente engolir uma granada sem um pino. Uma hora aquele negócio vai estourar, e assim, vai estourar com você e vai estourar com quem estiver perto. Então, emoção não é algo para que a gente só vá... nossas emoções, os nossos pensamentos e sentimentos não é algo para a gente simplesmente enfiar lá dentro da caixa e torcer para que um dia não abra. Mas é a gente olhar para as nossas emoções, olhar para os nossos sentimentos, aprendermos a nos acolher.
E alguém aqui já falou aquela frase assim, ah, não, isso aqui é bobagem, por que eu tô sentindo isso? Já meio que brigou com você mesma, porque você estava sentindo algo, de repente, não legal, e você ficou, ah, deixa de ser boba, fulano, você para você mesma, né? Ah, não faz isso com você não, e não sei o quê. Aí você ficou brigando com você, porque você estava sentindo algo. E aí você fica brigando, ai, nossa, isso aqui deixa de ser fresca, ou deixa de ser, como que é? Deixa de ser mole, né? E aí, nesse processo de embrutecer, muitas vezes nós acabamos perdendo a nossa sensibilidade. Porque ser sensível, uma coisa é ser sensível, outra coisa é ser frágil, tá? São coisas bem diferentes. O problema é que a gente mistura esses dois conceitos. Sensibilidade não é fraqueza. Você se compadecer com alguém ou você sentir uma dor não te torna uma pessoa mais fraca, mas a gente pegou essa ideia de que eu não posso sentir, eu não posso ter emoções. Alguém aqui assistiu Frozen? O desenho do Frozen? Da Elsa, Let It Go, Let It Go. Então, a Elsa é um exemplo clássico, gente, do que é guardar emoção. Uma hora deu o que deu. E não é diferente com a gente. A diferença é que a gente não tem o poder de fazer congelando fisicamente as pessoas. Agora a pergunta que não quer calar, né? E me vem essa analogia para trazer aqui para você. Talvez você não. A Eliane está rindo. Já, para você falar, Eliane. Talvez Sabe por que eu estou rindo? Eu lembrei de você no story de Frozen, você cantando, você estava um dia frio. No momento que você falou, eu veio a imagem, foi fantástico. Nossa, estava 6 graus aquele dia em São Paulo, gente, estava frio de verdade. A Frozen estava aqui. 6, 7 graus, estava muito frio. Mas voltando, trazer daqui para o nosso contexto, né? Talvez a gente não esteja, não tenha o poder de congelar no físico, mas será que esse processo de guardar as nossas emoções, será que a gente não está congelando relacionamentos ou tacando fogo em relacionamentos? E eu não estou falando no bom sentido, não, estou falando no mau sentido mesmo. Será que a gente não está colocando, a gente se colocando numa geladeira, num freezer, ou se colocando numa fornalha e dizendo que as nossas emoções não importam? A primeira pessoa que tem que te acolher emocionalmente é você. Você precisa aprender a se acolher. O Reset ele é um processo para te ensinar a se acolher emocionalmente, para te mostrar que você pode, se você não se acolher, vai ser muito difícil outras pessoas te acolherem, porque você não dá permissão, não tem se dado permissão para se acolher. E às vezes a gente espera que o outro nos acolha, mas a gente não está se acolhendo. E aí fica um negócio meio confuso, porque por que o outro vai me acolher se eu não estou me acolhendo? Se eu acho que as minhas emoções são frescura. Independente do que você tenha sentido, saiba que as suas emoções são suas. E muitas vezes a gente tem tanta dificuldade para lidar com as nossas emoções, porque dentro de nós ainda existe aquela menina ferida que não foi acolhida nas suas emoções. Ainda existe aquela adolescente, né? Aquela adolescente meio que rebelde que, tudo, ela sempre estava errada. E aí a gente fica com esse turbilhão de emoções dentro da gente e a gente cresce. Só que em algum momento essas bolhas começam a estourar, coisas acontecem, eventos ativadores acontecem e que levam a gente lá atrás a viver algumas emoções. E aí eu pergunto para você, às vezes, a pergunta não afirma, às vezes a ansiedade que você está sentindo hoje ela é um reflexo de uma coisa que aconteceu lá atrás, que não é de agora. Às vezes o medo que você está sentindo não é uma coisa agora. Claro que da questão da pandemia trouxe muita coisa à tona, tem trazido muita coisa à tona, mas muitas das nossas questões elas vêm lá de trás. E quantas coisas às vezes que a gente ainda não superou, mas que chegou o momento de superar.
chegou o seu momento de superar. Se você está assistindo aqui, né, se a gente se conectou, e eu acredito que nós nos conectamos por um propósito, é porque você merece isso. E mais do que merecer isso, você chegou a sua hora de superar. E às vezes a gente acha não, que não dá para superar, que é impossível superar. Não, não é impossível. Pode ser difícil, mas não é impossível. Você pode sim superar, parar de enfurnar. A gente vai nesse processo de abrir esse guarda-roupa e tirar cada pecinha, cada emoção para fora. Tudo bem aí, queridas? Me falem se está tudo bem com vocês. Agora eu vou soltar aqui. Me falem, me dê um joinha, um sinal de fumaça, alguma coisa, gente. Por favor, eu às vezes faço umas brincadeirinhas para vocês voltarem a respirar, porque eu entendo que alguns temas eles são meio tensos. E aí o pessoal fica meio... não consegue nem respirar. Eu falo, gente, respira, volta a respirar. Tá tudo bem. Tá ok? Ok, perfeito, tá? Então eu às vezes faço essa brincadeirinha mesmo para dar uma despressurizada, tá bom? É só por isso. Vamos lá. E onde que você pode chegar? Você pode recomeçar com mais leveza. Você pode ter mais clareza do que você está sentindo. Porque o que nos deixa ansiosos é a gente não saber o que a gente está sentindo e nem o porquê a gente está sentindo. Mas quando você pode recomeçar com leveza e com clareza. Quando você pode fazer as coisas por você mesma sem se sentir culpada. Quantas vezes algumas pessoas são assim, não sei se esse é o caso de vocês, eu fui assim por muito tempo. Eu fazia de tudo pelos outros, mas na hora de fazer a mesma coisa por mim, eu não tinha coragem, eu tinha dó de fazer. Se fosse para gastar um X comigo, eu tinha dó, mas se fosse para gastar 50X com o meu irmão, ou com a minha mãe, ou com o meu pai, seja lá com quem fosse, eu não tinha dó. Então, o objetivo é você começar a fazer as coisas por você mesma e sem se sentir culpada. Sabe? Porque você tem valor, sim. Por que o outro é mais importante que você? Não. O outro tem o valor dele, mas você também tem o seu valor. Então, você pode voltar a ter esperança e expectativa. Você pode se perdoar pelos seus erros e você pode seguir em frente. Porque às vezes a gente erra e dependendo da intensidade deste erro, a gente fica congelado nele. Eu vivi essa experiência tem em torno de uns 2 anos, mais ou menos, que eu me vi diante de uma situação em que eu tinha teimado, era teimosia mesmo, pura e simples, eu tinha teimado num erro. E eu fiquei 10 anos teimando nesse erro. E a hora que caiu a ficha, que passou 10 anos eu teimando naquele erro, gente, aquilo para mim foi uma sensação de muito desesperadora. E foi uma sensação de culpa muito grande. Eu me senti muito culpada por aquilo. Eu falei, gente, como é possível que eu não percebi que eu estava sendo teimosa? Que eu estava dando murro na ponta de faca. Eu fiquei 10 anos dentro de uma situação que eu não precisava ter ficado. Levou muito tempo para eu me perdoar. Foi um processo. E entender que tem feridas dentro da gente que elas cicatrizam mais rápidas, mas outras vão levar mais tempo e você leve o tempo que for necessário, respeite o seu processo. Você pode também gostar de si mesma de verdade. Se amar, se respeitar, se valorizar. Aqui tem algumas alunas que passaram pelo processo do identidade e agora estão dentro do Reset. Então, essa parte da autoestima já foi trabalhada dentro do identidade, mas aqui no Reset, ela é de uma forma diferente, porque lá no identidade eu trabalhava a parte emocional de uma forma muito mais superficial. Aqui a gente vai num nível muito mais profundo, tá? Você pode também resgatar a sua autoconfiança e determinação, sabe? Voltar para ter aquele brilho nos olhos, de fazer as coisas, de confiar, de acreditar em si mesma. Você pode enxergar suas qualidades mais do que os defeitos, porque vocês querem ver uma coisa louca? Aqui algumas alunas passaram por essa experiência.
Hoje, quem é identificada, se eu pegar fazendo isso, mas não tem problema, que vocês estão aqui, vocês vão ter oportunidade de corrigir se acontecer isso. Não vou dar um tapa só por causa disso, entendeu? Porque você está aqui, você vai aprender isso. Mas a maioria das pessoas chega até mim, elas não conseguem enxergar suas qualidades. Eu acho que eu posso contar nos dedos quem foram as pessoas que chegaram até mim e falaram, Roberto, eu tenho tal e tal e tal qualidade. Foram poucas, tá? E olha que eu atendi bastante gente nesses últimos 7 anos. Por quê? Porque a gente se acostumou com outra mentalidade de que falar as nossas qualidades é orgulho, gente. Não é orgulho você falar o que você faz bem. É saber quem você é. Pronto. Né? Você saber quem você é, você ter, confiar no seu taco, não é orgulho. É claro que você não vai para o nível da soberba de falar assim, eu sou mais eu e o resto que se lasca. Não é isso. Tá? É diferente. É uma linha muito fina, mas é possível você enxergar as suas qualidades mais do que seus defeitos e enxergar os seus defeitos também. Porque orgulho é quando a pessoa só enxerga o lado bom e ela não enxerga o lado ruim. Mas quando você tem uma medida equilibrada de quem você é, você enxerga tanto um quanto o outro. Você sabe quais são suas qualidades, você sabe quais são os seus defeitos e o melhor. Você não se mata, não se tortura por ter defeito. Você não se tortura por ter limitações. Você entende que, ok, não sei fazer, ok. Quando eu era mais adolescente, eu ficava muito frustrada porque eu não sabia dançar. Eu vejo a Sueli, que faz danças, menina, tem uma aluna lá também que é dança, que faz balé, que não sei o que e tal. Eu acho lindo, gente. E eu sempre quis dançar. Eu falo sempre que eu danço muito bem na minha cabeça. Ponto. Entendeu? Ponto. Não dá. E eu sofria com isso. Eu me lembro quando eu era adolescente, uma vez eu cheguei a inventar para meus colegas que eu dançava bem, porque eu queria dançar bem. Hoje eu olho e falo, gente, nossa, que louca, por que eu fiz isso? Né? E hoje eu falo, gente, não sei mesmo, acho lindo, mas não sei, ok, paciência, vida que segue. Então, é saber que tem coisa que você tem e coisa que você não tem. Você não vai se matar por causa disso. E reassumir o controle dos seus pensamentos, sentimentos e emoções. É quando você A Camila tá aí, é verdade, Camila também que dança melhor. Súcia já tá dançando melhor do que eu, amiga, acredite, tá? Você que tá no começo já tá bem melhor do que eu. Pode acreditar. Para mim é 2 para lá, 2 para cá e assim, se complicar um pouco, se tiver um girinho já complicou um pouco, tá? Mas vamos lá, voltando aqui. Então, como é que a gente coloca a nossa casa emocional em ordem? Como colocar a casa emocional em ordem? Esses pontos aqui são muito importantes, tá? Eu vou dar para vocês aqui agora um checklist, mas eu vou detalhar cada ponto desse checklist. Primeiro ponto. A jornada é uma jornada mesmo, colocar a casa emocional em ordem, tá? Não é um passo, são vários. Primeiro, identificar o momento que você está vivendo. E identificar esse momento é você olhar e falar assim, eu estou aqui neste lugar. Quando o GPS ele te traz uma rota, ele precisa saber onde você está. Onde você está? E muitas vezes, esse é um outro ponto dolorido a gente fazer essa análise e pensar, caramba, onde eu estou agora? Onde é que eu estou? Qual é o momento que eu estou vivendo? Às vezes a gente não gosta de fazer esse exercício, mas é só quando a gente olha para onde a gente está, é que a gente consegue olhar, traçar um caminho para saber onde a gente vai chegar. Então, o segundo ponto é decidir o que você quer para o seu futuro. E quando eu falo de decidir o que você quer para o seu futuro, o que não é decidir o seu futuro? Não quero ficar do jeito que eu estou. Isso não é decidir seu futuro, tá? É você ser específico. O que é ser específica? Daqui a 2 meses eu quero estar assim, me sentindo melhor comigo mesma, eu quero me sentir mais segura, eu quero me sentir mais confiante. O que você quer, tá? Para o seu futuro aí,
Precisa ser claro. Não se preocupem que isso dentro do processo do reset a gente trabalha. Tomar uma DDD. Eu acho que não tem nenhuma aluna aqui que fez o reset da primeira vez. Quem será que sabe? Quem vai chutar o que é uma DDD? Tá todo mundo aí na dúvida. Ninguém dá um chute, não, gente? Ninguém arrisca, não? Dá-lhe uma. Dou-lhe duas. DDD. Tomar uma DDD. Todo mundo olhando para mim com uma cara assim, meu Deus, o que será isso, Jesus? O que é uma Decisão? Decisão? Decisão difícil de Uma decisão direta? Decisão é a palavra certa. A Camila, decisão difícil demais. Nossa, Camila, meu Deus, eu fiquei deu até doer meu coração. Maísa, decisão do que doer. Gostei. Gostei. A palavra decisão tá certo. Próxima, vamos lá. Decisão do que doer, difícil demais. Gente, essa curti. Decisão, você falou o quê, Eli? Decisão, quê? Tá aberto. Decisão direta. Decisão direta. Tá. Assim, a palavra, o sentido da palavra é quase esse, mas não é este, tá? A palavra correta aqui, uma DDD, é uma decisão que define o seu destino. Eu ia falar não ia falar que define, eu ia falar uma decisão definitiva. Tá vendo? Ó, tava perto, tá vendo? Devia ter falado, tava pertinho. Decisão que define o destino. É para que você... E aqui, não só uma, são várias que a gente toma. Mas existem esses momentos que a gente precisa tomar decisões que definem destino, né? Definir o seu destino, definir o seu posicionamento. Acertou decisão, a palavra decisão. Decisão que define destino. Qual é essa decisão que você precisa tomar que vai definir o seu destino? Às vezes a gente não sabe decidir e não consegue decidir. Por que a gente não consegue decidir muitas vezes? Por conta até das nossas emoções que estão bagunçadas. Então, até porque que existe aquele conselho, não decida quando você estiver nem muito alegre nem muito triste. Justamente porque o emocional ele tem um peso muito grande na nossa tomada de decisão. Mas quando nós estamos com uma decisão, o nosso emocional mais administrado, com o nosso emocional mais equilibrado, a gente consegue, de fato, tomar essa decisão que define destino. Iniciar essa jornada para o lado de dentro, que é um processo, é uma palavra que vocês já devem ter ouvido muito e que ela é uma palavra muito real e assertiva, que é a palavra autoconhecimento. Mas não só autoconhecimento que eu quero falar aqui para vocês, eu quero falar de autoconsciência. Você está consciente do que você sente, consciente do que você está pensando, porque deixa eu te dizer uma coisa, ainda que você hoje não esteja consciente do que você está pensando e do que está sentindo, esses pensamentos e sentimentos estão direcionando a sua vida. Agora a pergunta é, para onde é que esses pensamentos estão direcionando a sua vida? Se você não sabe quais são. Isso é muito sério. Então, essa jornada para o lado de dentro é uma combinação do autoconhecimento, do você se conhecer, mas você também está consciente, né? Que é o outro passo, que é o colocar para fora tudo que está dentro. A gente vai ter que pôr para fora. O bom aqui do reset é que a gente não vai fazer isso sozinha, a gente vai fazer isso juntas. E quando a gente faz isso juntas, por que é legal? Porque, em primeiro lugar, aqui ninguém tá para julgar ninguém. Aqui estamos todas no mesmo barco, aqui entendemos que todas somos humanas, temos limitações, temos vulnerabilidades, temos forças e temos fraquezas. Então, não é um lugar de julgamento, é um lugar de você realmente se abrir para esse processo sem se sentir com medo de ser exposta. Eu digo que tudo que acontece aqui, fica aqui. Tudo que acontece dentro das sessões, fica dentro das sessões. Então, esse abrir a porta do guarda-roupa,
esse colocar para fora tudo que está dentro de você é para o seu próprio bem, porque tem muita coisa que você está entulhando dentro de você, tem muita coisa que você está entulhando nas suas emoções que não precisam mais estar lá. Quantas roupas talvez você tenha no seu guarda-roupa, se você não fez uma limpa recentemente, que você nem usa mais? E da mesma forma, são esses pensamentos e sentimentos e emoções que estão aí dentro e que você não precisa mais disso. Não faz mais sentido com a pessoa que você está se tornando, com a pessoa que você é. Então, fazer esse reconhecimento, né, do que saiu do guarda-roupa, é olhar e falar, caraca, não sabia que isso estava aqui. Quantas vezes a gente mexeu no guarda-roupa e achou coisa que nem sabia que existia ainda? Muitas vezes. E esse processo é reconhecer o que te incomoda e o que ocupa espaço. O que está te incomodando aí? O que está ocupando espaço? O que já não cabe mais? O que de repente é aquela pedra no seu sapato? É uma pedra no sapato que só está te incomodando, está te machucando. É separar o que é necessário. Aquelas coisas, os pensamentos que são bons e que de repente ficaram enfurnados lá no fundo que você nem lembrava mais. É reconhecer o que te trouxe até aqui. O que te trouxe até aqui, até este momento hoje, dia 19 de outubro de 2020, não é o que vai te levar para o teu amanhã. Para onde você quer chegar. E escrever uma nova história daqui para frente. Daqui para frente você pode escrever uma nova história. Isso é colocar a casa em ordem. Colocar a casa em ordem é passar por esses passos. Essa DDD, essa decisão que define destino, é porque você precisa tomar uma decisão de colocar a tua casa em ordem. É porque você precisa decidir, não, basta, chega, já deu, para mim não dá mais, eu não dou conta, não quero mais. E você vai iniciar uma nova história daqui para frente. E o que pode acontecer, né? O que pode não, o que vai acontecer se você não fizer nada? Você pode perder oportunidades, porque você ficou com medo de fazer uma mudança. Pode viver amargurada, com raiva de si mesma e do mundo. Arrependida por não ter se permitido mudar. Desejo de voltar no tempo e tomar decisões diferentes. Quantas vezes a gente se arrepende por isso? Quantas vezes a gente já quis ter uma máquina do tempo para voltar no tempo e falar, vou fazer diferente? Aí você fica com raiva, frustrada por não ter procurado uma solução. Vê a sua vida passar, os seus amigos e amigas realizados e você frustrada. Você vê os outros avançando e você com a sensação de que está ficando para trás. Uma coleção de sonhos frustrados. Um profundo vazio existencial e solidão. E sentir que a sua vida passou e que você poderia ter agido diferente. E a minha pergunta para você aqui, antes de eu continuar e prosseguir, você está disposta a tomar uma decisão que define o seu destino para melhor? Tomar uma decisão de encarar, de abrir a caixinha mesmo, de abrir a porta do guarda-roupa, pôr para fora o que precisa ser posto, para viver em plenitude, para viver de uma forma mais leve, para viver de uma forma que é a forma que você merece viver. Nenhuma de nós merece, por mais que você ache que mereça, tá? Nenhuma de nós merece viver abaixo daquilo que a gente nasceu para ser. Nenhuma de nós merece viver carregando esse peso emocional, carregando dores que estão te paralisando. E a minha pergunta para vocês é: você está disposta a se lançar nessa jornada e se reconectar com as suas emoções e viver de uma forma livre, leve, plena e abundante? Eu tô perguntando para vocês, gente, é para me responder, assim, se sim, se não. Aí eu, sim, beleza. Quem não conseguiu abrir a câmera, escreve aí, gente. Escreve aí, sim. Sussu tá de máscara hoje, sua Ellen. Ela tá mascarada. Sim, perfeito.
Essa é uma decisão que define o seu destino. É quando a gente decide, né? O Tony Robbins tem uma frase que eu gosto muito, que ele diz o seguinte, que são as nossas decisões e não as nossas condições que determinam o nosso destino. Então, a decisão é o primeiro passo. É quando você decide que o jogo vira. Tá? É você decidir, você dar esse passo rumo a sua melhor versão, né? Parece o melhor versão, às vezes parece um clichê, mas melhor versão não é você se tornar uma outra pessoa. Melhor versão é você tirar todas essas tralhas e ser você mesma na sua melhor versão. Sabe uma outra frase que as pessoas falam muito, que nossa, ela parece outra pessoa. Não, gente, ela não parece outra pessoa, não. Agora ela é ela mesma, a sua melhor versão. A pessoa, nossa, virou outra pessoa. Não, virou outra pessoa, não, é ela. Mas na sua melhor versão. É disso que a gente fala, tá? Quando a gente fala dessa parte emocional. São as suas decisões e não as suas condições que definem o seu destino. Conseguiu aí, Camila? São as suas decisões e não as suas condições que definem o seu destino. Perfeito. Vamos lá. Então, seguindo aqui. Então, o que é o reset? Essa sessão, colocando sua casa emocional em ordem, é a aula inaugural do reset. Que é um processo que acontece aqui pelo Zoom. É 100% online e ao vivo. Eu gosto de fazer ao vivo, porque a gente tem uma interação, uma troca. Eu tenho alunas que ficam quase chorando quando não conseguem participar ao vivo e falam, eu quero participar ao vivo. Porque o ao vivo tem uma troca muito rica. E realmente tem, é diferente, né? Então, no reset eu trabalho autoconsciência. Por que é reset? Vocês sabem qual é o botão reset do computador ou, né, ou do celular? O reset é reiniciar. Você vai reiniciar a sua forma de pensar e sentir sobre si mesma. Você vai se conhecer. Autoconhecimento, você vai identificar e eliminar esses pensamentos e sentimentos tóxicos. Então, eu olhar e falar, peraí, o que está tóxico aqui que eu preciso remover? E ressignificação, você vai aprender a dar um novo significado para as histórias da sua vida. Né? A gente não tem o poder de mudar o que aconteceu, mas eu posso mudar a forma como eu interpreto aquilo que me aconteceu. E quais que são as aulas que tem dentro do reset emocional? Tem coisas que você quer e tem coisas que você precisa. Então, a gente vai falar sobre necessidades humanas e necessidades emocionais. Como eu sei o que eu quero e como eu sei o que eu preciso? Você vai aprender sobre as 5 emoções primárias. Você vai aprender sobre as 5 feridas emocionais e suas máscaras. Cada uma dessas sessões é um complemento da outra. Essa sessão das 5 feridas emocionais e suas máscaras é uma sessão muito forte. Todas elas são, tá? Mas essa é uma sessão que ela realmente mexe bastante. Mexe para muito melhor, viu? Mexe assim, e é uma sessão divisora de águas. Cada uma delas aqui é uma peça. Distorções do pensamento. Como que a gente pensa, às vezes, de uma forma distorcida e viciada? Quem participa do business teve essa sessão de uma forma bem light, que eu passei esse sábado. O pessoal já pirou com aquela parte, né? Do jeito que a gente fez. Mas dentro do reset, ela trabalha de uma forma muito mais profunda, tá? Porque realmente a gente identificar esses vícios, essa forma viciada da gente pensar que nos paralisa e nos impede de avançar. O ciclo da autossabotagem. Alguém aqui já se sabotou alguma vez na vida? Eu levanto as 2 mãos, os pés, as pernas e tudo que eu puder levantar, né? Quem nunca se sabotou, né? Todo mundo se levantando aí, todo mundo se manifeste, né? Então, a gente vai aprender sobre esse ciclo da autossabotagem e como desligar esse ciclo, né? De uma vez por todas e cortar esse ciclo no meio aí. Crenças negativas, a gente vai falar de crenças também de uma forma muito mais intensa. Deixa eu ver aqui. Gente, sempre fiz. Oh, meu Deus, não vou fazer mais. E
perdão e ressignificação. Você vai aprender um passo a passo aí do perdão e de dar um novo significado nas coisas. E eu estava pensando, eu falei, o que eu posso oferecer aqui de plus dentro do reset, para quem fechar o reset? Já tem aqui pessoas que fecharam. Eu tenho treinamento de gestão do tempo. Alguém aqui tem dificuldade de organizar a sua vida e o seu tempo, gente? Ou é só eu também? A pessoa está levantando a mão, né? Eu consegui fazer as coisas, levantar as mãos, levanto os pés, levanto tudo que eu posso levantar nesse momento. Levanto tudo. O pessoal se expressa de se organizar, tá? Só esse treinamento do GTD, ele custa R$197. A gente vai trabalhar gestão do tempo, papéis em funções, tarefas urgentes e circunstanciais e colocar suas metas em prática, tá? Vai ser uma coisa muito, assim, bem prática, bem objetiva, bem pontual, bem assim, assertiva para vocês usarem. Eu não quero aqui reinventar a roda dentro do GTD, não. É GTD o nome desse treinamento, Gestão do Tempo Descomplicado. É só uma coisa realmente mais pontual para vocês aprenderem. Só não, né? O GTD ele é um treinamento muito, muito bom e que traz muito resultado também, tá? Então, o que eu pensei que eu vou fazer aqui, né? Entendam aqui, fazendo parênteses, aqui dentro da turma tem pessoas que já fecharam. Para quem já fechou, vocês pegam essas informações e passem para pessoas que vocês ficaram pensando, falou, nossa, essa pessoa podia fazer. Você passa tudo isso para elas, tá? Então, vamos lá. O Reset, ele custa R$197. O GTD custa mais R$197. Os dois juntos sairiam R$394, certo? 197 vezes 2. Só que aqui, por 48 horas, os dois juntos estão saindo por R$197, tá? Os dois juntos são por R$197. Você pode parcelar em 12 vezes no cartão, para quem tiver cartão. E tem uma garantia de 7 dias após o início da turma, tá? Então, assim, a minha ideia é te apoiar a romper e a avançar e a lidar melhor com as suas emoções. Ah, Roberta, não tenho cartão, socorro, o que eu faço? Não se preocupe, para tudo a gente tem um jeito, tá? E a gente hoje deu essa primeira aula, né? Essa aula 0, eu falo que essa é a aula 0, e na próxima semana a gente continua esse processo, todas as segundas-feiras, do dia 20, das 20h30 às 22h30, ok? Eu quero deixar 2 frases para que você se lembre. As pessoas, elas são contratadas pelas suas habilidades e são demitidas por causa dos seus comportamentos. E essa segunda frase, para mim, é muito forte. O seu nível de sucesso raramente excederá o seu nível de desenvolvimento pessoal, pois o sucesso é algo que você atrai pela pessoa que você se torna. Então, se a gente quer ter sucesso, nós precisamos nos desenvolver. Nós merecemos nos desenvolver. E desenvolvimento é algo que só tem data de começo, ele não tem data de fim. Até que a gente permaneça vivo, a gente vai continuar se desenvolvendo e crescendo e amadurecendo e aprendendo coisas novas. Então, minha gratidão a cada uma de vocês que participou aqui. Supere os seus limites e respeite a sua saúde emocional. Vocês vão ver eu falando muito essa frase aqui durante o reset. E agora...